Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Vou fazer a atividade aqui 4 da nossa lista de trigonometria do triângulo retângulo, tá? Atividade 4 é essa daqui, ó. Qual é o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está a 30 graus acima do horizonte? Então aqui abaixo está a representação do problema, né? Tem uma árvore de 5 metros. O ângulo de 30 graus está aqui à esquerda, né? Que ele é formado pelos raios solares aqui desse Sol, que incide na árvore e vai formar essa sombra aqui representada pela medida x. Então, ó, a árvore tem 5 metros, a sombra tem x metros, que é o que eu quero determinar, e o ângulo aqui 30 graus, tá? Então, primeira coisa importante, quando eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu tenho a medida de um ângulo de um lado, eu vou precisar das razões trigonométricas. Só para lembrar aqui, as razões trigonométricas eu trouxe aqui como seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de 30 graus, cateto adjacente hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vale lembrar aqui, conforme eu estou trabalhando no ângulo de 30 graus, ele está representado aqui na parte de baixo. Os 5 metros ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, e o x é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, certo? Então, conforme eu tenho aqui o cateto oposto, eu quero determinar aqui o cateto adjacente, eu vou olhar qual razão trigonométrica tem cateto oposto e cateto adjacente. No caso aqui, ó, é a tangente. Então, eu vou utilizar essa razão trigonométrica. Vou copiar aqui, ó, tangente de 30 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Notem que eu já troquei aqui o cateto oposto por 5 e o cateto adjacente por x, certo? Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso lembrar dos ângulos notáveis, né? Seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Então, a tangente de 30 graus vale raiz de 3 sobre 3. Eu vou substituir essa tangente de 30 graus por raiz de 3 sobre 3. E a partir de agora, a gente não tem mais trigonometria, né? Mais manipulação algébrica. Então, daqui para baixo, eu vou resolver essa equação. Então, nessa equação, conforme eu tenho uma igualdade aqui, né? Entre duas frações, eu posso multiplicar o que a gente chama de multiplicar cruzado, né? Ó, esse raiz de 3 multiplica com x e esse 3 multiplica com 15. Então vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes x, que é igual a 3 vezes 15. Vou realizar a conta aqui, ó, desse 3 vezes 5, que vai dar 15. E o raiz de 3 está multiplicando x, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. E aqui a gente tem que lembrar que a gente não pode ter raiz quadrada no denominador, né? Então, para tirar essa raiz quadrada do denominador, eu tenho que multiplicar tanto o denominador quanto o numerador por raiz quadrada de 3. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Certo? Então, aqui embaixo eu consigo resolver, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar raiz quadrada de 9. E no numerador vai ficar 15 vezes raiz quadrada de 3. Vou resolver a raiz quadrada de 9 aqui, que é a mesma coisa que 3. Então, ficou 15 raiz de 3 sobre 3. E eu posso simplificar esse 15 com esse 3 aqui, ó. 15 dividido por 3 é 5. Então, a medida lá da sombra é 5 vezes raiz de 3. Certinho? Então, para esse exercício é só isso. Ele não pede para calcular aqui quem que é a hipotenusa, nem quem são as medidas de todos os ângulos internos. Então, nosso problema acaba aqui. Qualquer dúvida, manda mensagem. Até o próximo vídeo. Valeu!